Sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos hoje desbravando um pouco mais dos vinhos italianos. Não vamos esquecer que a Itália é o maior país produtor de vinhos do mundo. Maior, ou seja, mais produz vinhos no mundo inteiro, inclusive abrindo uma distância bem importante para a França, que é a segunda colocada. E a diversidade dos vinhos italianos é completamente inebriante, vamos chamar assim, porque a Itália faz todos os tipos de vinho que a gente possa imaginar, todos os estilos imagináveis a Itália faz. E isso é incrível, porque ela consegue ter essa diversidade e entregar muitos diferentes perfis de vinho. E quando a gente vai falar de vinho branco, não é o estilo, ou os estilos, né, porque são vários estilos de vinhos brancos, que são os mais destacados da Itália. A Itália produz muito vinho branco e muito vinho branco significativo. Mas o maior destaque dos vinhos italianos são os vinhos tintos, são os vinhos potentes, né? Quando a gente fala de vinho italiano, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? As primeiras denominações que vem na nossa cabeça. Brunello di Montalcino, Barolo, Amarone della Valpolicella, Chianti, né? Vem os vinhos tintos, potentes, gastronômicos, que dão uma grande referência para a Itália, tanto que a Itália, normalmente, quando a gente fala de vinho, associa-se a vinhos gastronômicos, né? A vinhos de mais potência, de mais intensidade, né? Vinhos com mais estrutura. Os brancos, pelo contrário, os maiores destaques dos vinhos brancos da Itália, de modo geral, eles são do centro-norte para a Itália. A gente já vai ver isso. E normalmente são associados a vinhos mais leves. Mas se a gente pegar as principais denominações, as mais destacadas de modo geral, na Itália, que são mais internacionalmente conhecidas, se a gente pegar, né, a região de Soave, se a gente pegar a região de Gave, se a gente pegar, né, a própria região Verdicchio, né, que Verdicchio ali, se a gente pegar tanto a área de Iesi, Matélica, que são vinhos, apesar de fazer vinhos brancos um pouco mais intensos, são os Verdicchios reserva. Porque os verdicos regulares, eles são vinhos mais leves, mais frescos, né? E aí a gente pode ir para o norte da Itália, lá a gente vai ter a Pinot Grigio, a gente vai ter a própria Riesling aparecendo bem, né? Vou explicar tudo para vocês daqui a pouco. Mas uma uva que é muito característica, e é o vinho que eu vou degustar com vocês, ele até tá aqui no baldinho, né? Ele tá aqui no baldinho, e o vinho que eu vou degustar com vocês, e até tô secando ele aqui, e eu vou servir uma dose, é um vinho que mostra um pouco também dessa mudança. Ele é um Trebbiano toscano. Trebbiano toscano, a variedade, né? São várias variedades de Trebbiano. A Itália tem trabalhado muito bem nessa separação de Trebbiano. E é um Trebbiano que, de modo geral, ele tem um perfil um pouco diferente. Eu acabei de abrir ele, ele é bonitão, né? Ele tem cerinha aqui, bonitinho. Aliás, uma cera, uma boa cera, né? Não é aquela cera que é muito complicada de abrir. Essa cerinha abriu bem barbada, bem tranquilo. Só que, de modo geral, Trebbiano, por exemplo, é um... De modo geral, tá, gente? São vinhos mais leves. São vinhos, não à toa que a uva branca é mais plantada da Itália, né? Para vinhos tranquilos. A Glera ainda tem volume maior. Para vinhos tranquilos. E muito associado a vinhos com um pouquinho mais de acidez, vinho com um pouquinho mais de... um pouco mais de frescor, vinhos um pouquinho mais cítricos e normalmente sem muito peso, sem muita intensidade. Já aqui, né, é um vinho que é uma proposta diferente, pelo que eu entendi, é uma proposta nova da vinícola, até quem eu não conhecia o projeto dessa vinícola ainda, né? Tem o pessoal que dá assessoria para eles aqui, que são nossos alunos, pessoal, a Karine, um beijo para vocês aí na Itália, né? Toda a equipe da KDS. E aí na Wine South America, que eles estavam lá com os stands, e aí eu tive contato com esse produtor, gostei, e aí disse, pá, um Trebbiano diferente, com peso, com intensidade, vamos provar. Não tinha provado, vou provar com vocês agora. E já dá para ver assim no perfil aromático, você já vê que já tem essa nota secundária bem evidente junto com a nota primária, então ele apresenta as notas primárias bem características de Trebbiano, aquela nota um pouquinho mais floral, aquela nota cítrica um pouquinho mais madura, mas depois essas notas secundárias bem evidentes, né? Você tem a nota um pouquinho mais caramelizada, você tem essa nota um pouquinho mais puxadinha para aquela manteiguinha, para aquele toquezinho noisê, né? E intensidade aromática já bem destacada, ou seja, já sente-se primário e secundário, que já te direciona provavelmente para um vinho com volume um pouco maior em boca. Mas é super agradável, né? Mas você já veio com aquele vinho também puxado para um pouco mais de
peso no sentido gastronômico, provavelmente. Vamos colocar na boca. E até depois a gente avalia ele com um pouquinho mais de atenção, mas dá pra gente ver, ó, ele tem uma intensidadezinha de cor um pouquinho maior. Deixa eu botar aqui, ó, isso para vocês verem. É límpido, né? A intensidade de cor dele já é já é média, até uma intensidade média. Vamos botar média. Média fica bom. Completamente límpido. A gente tá vendo bastante brilhoso. Ele é um vinho branco, tranquilo, e puxado para essa nota, né, esse palha com um pouquinho mais de intensidade, mas não chega a ser aquele vinho puxado para o dourado. É um vinho 2021, né? Então é um vinho bastante fresco ainda, bastante novo. No nariz, bastante primário e secundário, é um vinho correto, a intensidade dele é uma intensidade média a mais de aromas, né? Então ele tem uma intensidade para cima. E sem agitar a taça ainda, a gente sente muito, né? Esse primário, esse secundário, essa nota floral bem evidente. Então vamos agitar a taça. 3, 4 voltas. E ele o primário fica um pouco mais evidente, depois vem aquela intensidade do secundário, né? Aquelas notas muito prováveis da barrica, muito prováveis essa passagem por madeira um pouco mais evidente, mas bem integrada. Em boca, é um vinho seco. A acidez da Trebbiano, né? Muito presente. A Trebbiano tem essa acidez mais tartárica, né? Aquela trincadinha na língua. Tem uma nota salina que interessante. Bom, Centanino, corpo dele é um vinho para vinho branco, corpo médio para médio mais, já chegando, né? Um pouco mais de volume de boca. Médio mais você define melhor. Ele é um vinho que o álcool dele é um álcool médio mais e a acidez é muito. Então, essa acidez segura o resto do conjunto todo, que é bem característico do Trebbiano. Um dos grandes destaques de Trebbiano, e por isso que é tão plantado na Itália, a uva Trebbiano, né? Principalmente Trebbiano toscano, porque ela tem essa acidez destacada. Só que aqui trazendo peso, né? Nessa nota secundária, a gente vê que provavelmente tem uma maturação extra de uva aqui, que ele tem esse caráter um pouco mais maduro, e tem uma extração um pouco maior, né? O produtor aqui queria fazer vinho mais intenso, vinho mais concentrado, vinho com maior volume de boca, com maior intensidade. E fez bem, assim, tá? É um vinho bem mais gastronômico, ainda novo, né? Os elementos já estão integrados, você sente, mas ainda intenso nas suas características. Só que é interessante porque o nível de qualidade é um vinho muito bom e persistência de sabor chama muita atenção, né? Em boca ele é ainda muito primário e secundário. Tem esse volume de boca super interessante, mas tem uma persistência longa. E isso é legal, porque com essa intensidade de características, se ele não tivesse sabor, ele ia ficar, né, com só aquelas características, o álcool super é evidente, né? Ele tem um álcool destacado, mas tem muita acidez, tem muito corpo. E se não tivesse sabor, ia ficar só essas características estruturais e o vinho fica cansativo, né? E o sabor aqui não. Inclusive, eu tô falando com vocês, eu fico com o sabor do vinho na boca, então tem essa persistência longa. Mas é um vinho gastronômico. E se a gente parar para pensar Trebbiano, não é o convencional que a gente encontra dos vinhos de Trebbiano. O que a gente encontra normalmente em Trebbiano são vinhos muito mais ralinhos, né? São aqueles vinhos mais fáceis de beber, Trebbiano muito utilizada para corte, né, para trazer acidez com outras variedades, enfim. Mas já mostra um pouco esse novo cenário do vinho branco italiano. E uma coisa legal, porque esse vinho ele é classificado, como ele é da região de Montepulciano, que é famosa pelos seus vinhos brancos, esse vinho aqui ele é classificado como um IGT, né? Ele é um IGT. E por quê? Porque é um vinho regional, né? IGT Toscana, que é uma IGT que envolve toda a região da Toscana, mas tranquilamente o produtor fazendo, preocupado na qualidade do produto e não necessariamente na denominação. É um produtor que faz também vinho Nobre de Montepulciano, que é a principal denominação da área, mas fazendo vinho pelas suas características. E essa também é uma mudança muito grande que a gente tem visto na Itália como um todo. Os produtores preocupados em fazer vinhos melhores e um pouco menos preocupados com as denominações. Não é que eles não estejam preocupados e que não façam os vinhos nas denominações. Fazem. Mas um pouco menos preocupado com aquele negócio. Não vou fazer o tipo de vinho que eu gostaria porque eu vou ter que fazer o vinho da denominação. Não. Eles fazem seus vinhos em denominação, classificam e fazem vinhos como eles entendem também que deveria ser, como esse perfil do vinho deve, né, se desenvolver como um todo. E isso é muito legal. Isso é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque
a gente consegue, deixa eu fazer uma cara para vocês conseguirem ver. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse verdicto também aqui, tá? É, os produtores fazendo o que eles acreditam também é uma mudança muito legal de cenário, porque não é só fazer o que o mercado quer, o que o mercado, entre aspas, compraria mais fácil, né? E isso é muito legal. Isso é muito bacana, porque os produtores podem fazer como eles entendem, né? Como eles acham que é correto, não só necessariamente o que vai vender mais ou o que vai chamar mais atenção no sentido comercial. É óbvio que sempre o mais importante é vender, né? Vinho não é filantropia, mas é interessante essa mudança de visão, uma vez que também direciona para os vinhos brancos com uma qualidade um pouco maior e os vinhos brancos ganhando um protagonismo um pouco maior. E isso é muito legal, né? E assim, vou falar para vocês, os vinhos brancos italianos sempre foram subaproveitados. Subaproveitados por quê? Porque os tintos sempre ganharam um protagonismo muito maior. E, claro, são vinhos tintos, né? E a Itália, de modo geral, produz muito bem esses vinhos tintos há muito tempo. Mas agora a gente está vendo esse fenômeno dos brancos. Se vocês pararem para pensar, o que vocês mais têm ouvido falar de vinho italiano ultimamente? Parem para pensar. Mas o que vocês têm ouvido? O que vocês têm se destacado, né? Quando a gente fala de vinhos italianos. E vocês podem muito perceber, facilmente perceber, que o que a gente tem ouvido falar são vinhos mais leves. Prosecco rosé, os espumantes, Franciacorta, né? Cada vez mais aparecendo no Brasil, né? São vinhos espumantes difíceis de vender no Brasil, porque tem um valor agregado muito alto. Ferrari espumante. Aliás, Ferrari espumante é o vinho oficial da Fórmula 1, né? Ou seja, um vinho espumante italiano hoje desbancou champanhe, que historicamente era o vinho oficial da Fórmula 1. Hoje o vinho oficial da Fórmula 1 é um espumante italiano. Então, olha que a gente está falando, ó, os vinhos leves, principalmente vinhos rosés. Então, a gente está vendo essa mudança do perfil italiano acontecer. E quem não prestou atenção nisso, prestem atenção. E nisso engloba, que é o tema da nossa aula de hoje, os vinhos brancos e as uvas brancas. E eu vou falar um pouquinho de algumas uvas de destaque, seus perfis, características e tudo mais, sendo autóctones, como é o caso da Trebbiano, como é o caso da Verdicchio, mas também uvas internacionais, como é o caso da Pinot Grigio, como é o caso da Chardonnay. E aí prestem atenção, tá, meninos e meninas? Chardonnay italiano sempre ficou um pouco à sombra, né? Aquém de outros vinhos da Itália. E também à sombra e aquém de outros chardonnays do mundo. Prestem atenção nos chardonnays italianos, tá? Prestem atenção, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Prestem atenção, porque, olha, tô antecipando para vocês, tá? E tem visto cada vez mais chardonnays de alta qualidade aparecendo por aí, certo? Pois bem, a Itália, então, hoje, claro, como o maior país produtor do mundo de vinhos, né? O maior produtor de vinhos do mundo, continua ainda produzindo muitos estilos de vinho. Vinhos brancos leves, frescos, fáceis de tomar. Vinhos brancos aromáticos e vinhos brancos encorpados. A grande questão que eu estou trazendo à tona para vocês é que a média de qualidade desses vinhos da Itália está subindo. E os próprios produtores dando um destaque maior para esses vinhos. E isso também engloba vinhos rosés. Isso também engloba vinhos tintos mais leves. Mas o nosso tema de hoje é, ou são os vinhos brancos, são as uvas brancas. E se a gente avançar um pouquinho, e eu já vou abrir aqui para algumas perguntas, para algumas interações que vocês estão trazendo, se a gente avançar um pouquinho e olhar inclusive a tabela de safras da Wine Enthusiast, que é uma tabela que eu gosto muito, e aí a gente pega o que eles avaliam hoje de safras na Itália, e se vocês derem uma olhada com um pouco mais de atenção, vocês vão ver que os vinhos brancos já estão sendo acompanhados com maior atenção há um bom tempo. Tanto que se a gente olhar aqui, vamos pegar, ó, Vêneto,
Eles já dão uma avaliada em Soave e Lugana. São duas denominações do Vêneto ali. Lugana pega bem na divisa entre o Vêneto e a Lombardia. Trentino Alto Adige, vinhos brancos. Já avalia os vinhos de Colli do Friuli, né? Principalmente pelo fenômeno dos vinhos laranjas, né? E tudo mais. Na Lombardia, ó, Franciacorta, que é praticamente a grande maioria são espumantes brancos. Depois, vocês vão ver aqui por denominações, a gente chega no Marque avaliado Verdicchio, a gente chega na Campânia avaliado os vinhos brancos da Campânia, a gente chega lá na Sicília avaliado os vinhos brancos da Sicília. Então percebam que do que eles já fazem de avaliação de vinhos italianos, quantos vinhos brancos aqui já tem um protagonismo, já tem um destaque. Isso é legal, porque, ou seja, já considerando que, vamos pensar, né? Ok, é uma visão da Wine Enthusiast, mas estamos falando que é uma das principais e mais importantes publicações de vinhos do mundo. Então, eles têm relevância. Então, é legal acompanhar o que esses caras estão fazendo. E se vocês olharem com um pouco mais de atenção nas avaliações, vocês vão ver que a média de qualidade dos vinhos brancos tem subido. A média, tá? Então, se vocês olharem, a média de qualidade tem subido. E isso não é só uma influência das safras. Isso é uma influência também dos produtores, porque os produtores estão dando mais atenção para os vinhos brancos também. Não é que eles abriram mão dos vinhos tintos, não é isso. Não é o que eu estou falando para vocês, meninos e meninas. O que eu estou falando para vocês, deixa eu botar aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. O que eu estou falando para vocês é que os vinhos brancos ganham protagonismo, ganham espaço, mas não significa que o vinho tinto perca espaço, não é isso. E quando a gente avança um pouquinho mais, e quando a gente olha, né, um pouquinho sobre a questão da Itália como um todo, a Itália tem muitas variedades. A Itália não tem só um grande volume de produção, a Itália não tem só uma grande diversidade em estilos de vinho, mas também tem uma grande diversidade de uvas. O último livro, né, eu mostrei para vocês que o último livro que eu comprei de uvas autóctones italianas, eles catalogaram mais de 700 uvas em produção. Então, ou seja, aqui tem vinhos sendo elaborados. Então, eles até fazem uma divisão, né, para a publicação da Slow Food, da editora do Slow Food, e eles mostrando que mais de 700 variedades autóctones. E isso é um outro fenômeno muito legal hoje da Itália, porque as variedades autóctones voltam a ganhar relevância versus as variedades internacionais. Não é que as variedades internacionais fiquem menos relevantes na Itália, são muito importantes ainda, né? A Chardonnay, cada vez mais relevante, mas vamos pegar Merlot, própria Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, são uvas muito plantadas na Itália, principalmente do centro para o norte da Itália. Mas agora a gente vê as autóctones, e isso envolve as uvas brancas, elas também ganhando seu espaço versus uvas internacionais. Então vamos comparar. Era muito mais fácil um consumidor internacional, quando fosse tomar um vinho branco italiano, eles preferissem um vinho branco de Chardonnay, porque eles já conhecem a Chardonnay no mundo. Hoje não. Hoje o consumidor já mais aberto a tomar, por exemplo, um Trebbiano com concentração e intensidade. Coisa que um tempo atrás, muito provavelmente, o consumidor preferiria os vinhos brancos mais conhecidos, como o caso da Chardonnay. Então, o produtor aqui fazendo com Trebbiano, que é uma uva autóctone, muito bem adaptada à Toscana, essa região central da Itália, e fazendo com uma qualidade alta. E feliz dizendo, não, estou fazendo com uma uva que se adapta bem à minha região, eu conheço e estou dando qualidade para ela, estou dando qualidade para esse vinho. Não que as castas internacionais percam espaço, tá, gente? Elas ainda continuam bem e dificilmente vão perder espaço, mas as autóctones ganham espaço. E as autóctones que seriam aquelas, entre aspas, um pouquinho menos conhecidas também, porque as grandes castas autóctones italianas, as Sangioveses da vida, as Nebbiolo da vida, essas já tinham seu destaque, já tinham seu protagonismo. Agora,
uvas um pouco menos conhecidas ganhando espaço, chama atenção. A própria Campânia, né? Se a gente pegar, né, as uvas da Campânia, as Fiano da vida, que acaba tipo, ó, peraí, já ouvi falar, eu vou dar uma chance, vou provar, vou ver o que que é. E antigamente o consumidor era um pouco mais resistente para isso, né? Ia mais na zona de confiança dele, na zona de conforto do que ele já conhecia. Então isso é muito bacana. Então, hoje das uvas brancas na Itália, e até eu trouxe aqui para vocês, né, Chardonnay, que é uma uva internacional, é a uva branca mais plantada para vinho do mundo. E se vocês olharem aqui, a Itália já, né, cresce as suas áreas de Chardonnay. Esse é um estudo muito legal do Dr. Kim Anderson, né, da Universidade de Adelaide, mostrando a comparação dos vinhedos, né, do que eram no ano 2000 para 2016. E se vocês olharem Chardonnay, que é a uva branca mais plantada do mundo, vocês vão ver que a Itália aqui ganhando uma relevância muito grande. Tá. Quando eu falo que é a uva branca mais plantada do mundo, para vinhos de alta qualidade, tá, gente? Porque a gente sabe que na Espanha a gente tem a Irene é muito plantada e tal, mas faz vinho ralinho. Tem um volume maior a Irene que Chardonnay, mas ok. Vamos falar para vinho de qualidade, vinho de referência internacional. A Itália já aí no quarto posto e praticamente, né, chegando na Austrália, que também tem um volume de Chardonnay muito grande. E isso é legal, porque como eu falei para vocês, as autóctones, elas não perdem necessariamente, elas não tomam necessariamente o espaço das internacionais. Elas ganham o seu espaço. E tem espaço para todo mundo. E isso é legal. E o consumidor hoje, o que a gente tem visto é uma predisposição dos consumidores a provar coisas diferentes e o que é local. O local porque é o seguinte, Chardonnay o consumidor tem no mundo todo. Agora, Trebbiano, já não é tanto. Verdicchio já não é tanto. Né? Garganega já não é tanto. Então o consumidor, né, daqui a pouco dando aquela direcionada para o que é diferente. E isso tem uma matriz geradora por trás bem importante, né, gente? Que matriz é essa? Respondo, qual é a matriz? O que está fazendo as pessoas direcionar para vinhos brancos mais leves? O que está fazendo as pessoas direcionar para vinhos diferentes de uvas locais, de uvas autóctones, em vez das castas necessariamente internacionais? Aliás, tem duas matrizes importantes aí, né? Pois é, bota nos comentários. Bota nos comentários. Quais são as matrizes? O que está mudando? As pessoas acordam de manhã e dizem, hoje eu vou tomar o vinho de uva autóctone italiana, né? O vinho branco autóctone italiano. Não, não. Tem alguma coisa que está movimentando o mercado para isso. Não é orgânico, né? As pessoas acordam Illuminati lá no dia. Não, tem uma mudança importante aí que está acontecendo. E isso é legal a gente entender para quem gosta de aprender e estudar sobre vinhos, tá? Isso é importante. Tá, deixa eu responder algumas perguntas de vocês daqui. Enquanto vocês vão trazendo, depois a gente volta pro conteúdo. Tem bastante coisa ainda, tá? A gente ainda nem entrou nas uvas, começamos a entrar nas uvas. Deixa eu ver algumas perguntas. A Karine lá da Itália, né, que é da KDS, falando aqui a questão dos importadores. Ó, o importador novo da Icário no Brasil está chegando toda a linha em novembro. Ah, então a Icário está começando a chegar no Brasil. Ó, vai ter importador novo, o importador se chama Italionic, São Paulo. Então, ó, atenção, os vinhos da Icário vão chegar no Brasil, tá? Legal. Bacana. O César estava perguntando aqui. Como os produtores italianos trabalham com o carvalho? Muito presente ou prefere a produção de vinhos mais frescos? Boa pergunta do César. Na verdade, depende muito do produtor. Né? Então, a gente tem visto um uso muito mais racional do carvalho, porque a gente tinha um extremo, né? Aqueles produtores que gostavam do carvalho muito evidente e os produtores que não gostavam do carvalho evidente. A gente tem visto um uso bem mais racional agora, né? Um pouco mais controlado do carvalho no sentido, não, tudo bem, eu posso usar carvalho, mas eu não quero que ele seja tão carregado, tão intenso. Vai ter ali só um pouquinho, né? Ter aquele tempero, aquele extra. Às vezes passando carvalho, né, de vários usos, às vezes usando carvalho novo, mas em menos quantidade. Então aquele extremismo do carvalho ou sim ou não, né, ou quando era assim era muito, um pouco mais controlado. De modo geral a gente tem visto isso. Então é legal, né? Para os vinhos brancos, aí já direcionando para a aula de hoje, o que a gente tem visto é os vinhos brancos ganhando um pouco mais de peso, ganhando um pouco mais de intensidade. E isso também muitas vezes com o uso da madeira. A madeira pode agregar, não é obrigatório,
mas pode agregar. A Kátia falou, professor, e essa tendência de valorização das uvas autóctones pelos produtores na Itália também se deve ao aquecimento global, como é o caso da França, que busca uvas mais resistentes ao calor? Então, Kátia, isso também acontece, mas não é isso a principal, não são essas as principais matrizes geradoras. O que está levando para esse movimento de mudança na Itália são, primeiro, o acesso à informação. Hoje todo mundo tem um celular e consegue entrar nesse celular, pesquisar alguma coisa, tipo, tô falando para vocês lá, Icário Trebbiano Toscano. Então, pô, não conheço o produtor, entro lá logo, né? Já pesquiso quem é o produtor, da onde é, que mais que faz de vinho, já pesquiso sobre aquele vinho específico, ou seja, é muito rápido isso hoje. Antigamente não, né? Antigamente para saber sobre vinho tinha que comprar livro, e aí tu tinha que ler as revistas, e aí quando publicava uma matéria, aí tipo, era uma morosidade, né? Hoje não, está tudo automático, assim. Então as pessoas elas ficam mais abertas para fazer coisas diferentes, para provar coisas diferentes, porque elas acessam ali muito rapidamente, já estão lendo sobre aquilo. Né? E isso é uma matriz geradora. E uma outra que a gente falou nessa questão dos vinhos mais leves e mais frescos, também muito relacionado a essa questão saúde no mundo. Né? As pessoas querem vinhos com menos álcool, as pessoas querem vinhos mais fáceis de tomar, as pessoas querem vinhos para consumo mais regular, né? E para ter o consumo mais regular, tem que tomar vinhos com menos álcool. Por quê? Porque o álcool, de modo geral, é um inibidor de consumo, uma vez que consumo em excesso de álcool pode fazer mal. Então, quanto menos álcool, é uma conta que a gente faz, né, inconsciente ou consciente. Quanto menos álcool, mais vinho eu posso tomar, né? Entre aspas, né? Tem questão do açúcar e tudo mais, mas ok. Mas esse é um pensamento, uma outra matriz importante de mudança, né? Trazendo. Tá, deixa eu responder mais algumas perguntas para vocês, pra gente voltar aqui pro nosso conteúdo. O Fernando perguntou, Marcelo, o que você pensa sobre a polêmica entre os italianos e franceses sobre o uso do nome Vermentino? Cara, assim, ó, com sinceridade, essa questão de nomes, principalmente, e assim, não só a questão de nomes, mas como origem das variedades, é uma coisa que historicamente sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, mas vem caindo bastante o sentido de relevância sobre isso, né? A gente viu embates históricos, como por exemplo, Primitivo e Zinfandel, ou seja, né, a Itália defendendo a Primitivo como a uva histórica italiana e os americanos, né, como sempre, lá dizendo, não, aqui já é outro, já é outra variedade que é local e não sei o quê. Aí o próprio C. Davis lá na Califórnia faz uma pesquisa, né, de mapeamento genético e descobre, olha, gente, não é nem americana, nem é italiana. Aliás, veio da Itália para os Estados Unidos, mas não nasceu na Itália. Ela é lá do leste europeu. Então, tipo, não é nenhum dos dois, ponto. Então, essa questão desses embates quanto à uva e tudo mais, nomes e origem, é, eu dou menos relevância para isso hoje. No conceito histórico de conhecimento é legal, mas eu dou menos relevância para isso hoje. Bem menos relevância. Né? No sentido de as pessoas estão menos preocupadas de quem é o pai da criança e estão muito mais preocupadas em faz vinho bom e me apresenta vinho bom, indiferente de quem é. Né? E aí também vale essa questão das castas internacionais, na qual os italianos durante muito tempo também foram contrários, né? Durante muito tempo, os italianos foram contrários, boa parte dos italianos contrários às castas internacionais. Não tem por que ser contrário. Sem problema, planta e produz. Agora você pode também valorizar o que é seu, o que é local, uvas que são nativas, né? As uvas autóctones. A cara perguntou, Marcelo, tem uma indicação de produtor de Montaltino que quer trazer seu vinho para o Brasil. Alguma indicação de importador, distribuidor? Então, minha cara Carmen, milhares de indicação de produtores, de importadores e distribuidores no Brasil. Te recomendo que tá aqui nos comentários, tá assistindo com a gente, é o pessoal da KDS que faz esse trabalho muito bem, tá? Então chama a Karine aqui da KDS e conversa com eles lá, que eles são especialistas em fazer isso, tá bom? Só te indicar importadores não vai resolver o teu problema, porque né, não é só trazer, tem posicionamento, entender qual é o mercado, o que vai vender, negociação, um monte de coisa acontecendo, tá? Chama o pessoal da KDS aí que eles vão te ajudar. São especialistas em negociar vinhos Brasil, Itália, Itália, Brasil. Paulo Medeiros. Alguns produtores começaram a engarrafar seus vinhos espumantes Surly em garrafas brancas. A pergunta, esses vinhos não vão oxidar mais rápido mesmo sem a filtragem? Vão, Paulo, mas a própria turbidez da levedura ajuda um pouco, tá? E a levedura ali dentro é um conservante natural também. Agora, vão. Garrafa transparente vai receber radiação, vai receber luz e vai oxidar mais rápido, tá bom? Vai sim, ok? Tá.
Vamos lá, vamos voltar um pouco pro conteúdo, porque a gente tem bastante coisa ainda. Depois eu trago, vocês podem trazer, continuar trazendo as interações, as perguntas, eu vou respondendo para vocês, certo? Bom, se eu mostrei um pouquinho a questão da Chardonnay como uma casta que cresce muito, e a Itália é um produtor importante, eu faço um contraponto com a Sauvignon Blanc, porque a Sauvignon Blanc é das uvas mais plantadas, é internacional também. A Itália cresce e faz um contraponto importante, porque normalmente qual é a questão Chardonnay, Sauvignon Blanc? É que Chardonnay direciona muito para vinhos potentes, vinhos de maior intensidade. A Sauvignon Blanc, o contrário, para vinhos mais frescos, mais diretos. Esse foi o grande crescimento da Sauvignon Blanc no mundo, né? Seus vinhos mais diretos, aromas, sabores, vinhos mais direcionados. Enquanto a Chardonnay, para vinhos mais, normalmente mais pesados, passagem por madeira, mais intensidade. E a gente vê aqui na própria Itália que a Sauvignon Blanc também cresce. A Sauvignon Blanc é uma uva bem plantada na Itália, não é um dos principais países dessa variedade. E o norte da Itália como um todo, principalmente o nordeste da Itália ali, produz muito, né? Elabora muitos vinhos com a Sauvignon Blanc. Só que o Sauvignon Blanc é um pouco diferente. Um Sauvignon Blanc um pouco mais leve, pouco menos aromático, né? Um Sauvignon Blanc um pouco mais fácil de beber, um pouco menos aromático, um pouco menos intenso como um todo. Pois bem, a gente deu uma pincelada em alguma dessas duas uvas internacionais, porque a gente viu que cresce. Então, cresce em vinhedos, cresce em destaque. Isso é relevante. Mas também a gente pode dar uma olhada e aí fazer uma separação agora entre vinhos tintos e vinhos brancos. E aí, se a gente pegar as denominações italianas, mas principalmente as regiões italianas, porque as denominações elas estão linkadas às regiões de modo geral, são pouquíssimas denominações italianas que conseguem pegar mais de uma região, né? Algumas têm, como por exemplo Prosecco, né? Que pega uma parte do Vêneto e uma parte do Friuli, mas se a gente der uma olhada, separando por região, a gente já vai ver que historicamente, e esse dado é do final de 2017, foi o último dado consolidado que eu tenho, separando os vinhos por regiões, por estilo, a gente já vai ver que, de modo geral, os vinhos brancos sempre foram bem produzidos na Itália. A gente tem bastante vinho branco sendo elaborado na Itália, né? Inclusive, se a gente pegar o Vêneto, no norte, né, quase 2/3, né, da produção, um pouco mais de 2/3 da produção dos vinhos do Vêneto são vinhos brancos. Pegar a própria Puglia, né, quase metade são vinhos brancos. Então, se a gente olhar de modo geral, os vinhos brancos são vinhos bem elaborados. A grande questão que eu trago para vocês, e isso precisa ficar claro na nossa aula de hoje, é que não é que a Itália não produzia vinhos brancos, ela produz vinhos brancos há bastante tempo. A questão é o destaque que esses vinhos brancos têm para o mercado italiano de vinho. Não só o mercado de consumo, mas para a venda, né, dos vinhos. É isso que está mudando. Está mudando, por exemplo, que é um grande boom hoje dos vinhos italianos, a Prosecco, Glera. Então, Prosecco fazendo vinhos cada vez mais destacados, cada vez mais referenciados. E isso é muito relevante, né? Isso é muito relevante. Se a gente parar para pensar, poxa, mas um espumante, uma uva branca para espumante, e sim, e fazendo vinhos cada vez melhores. A régua de Prosecco está subindo. Por mais que Prosecco seja muito direcionado para vinhos espumantes mais leves e mais frescos, a gente já vê um movimento de Prosecco subindo a média de qualidade dos seus vinhos. Inclusive, áreas de Prosecco que eram, entre aspas, sub-regiões, como Conegliano Valdobbiadene, Asolo, já virando denominações separadas, né? Prosecco é uma DOT, né? Uma DOC, e a gente já vê essas áreas se tornando DOT-Gs, né? Virando DOC-Gs, e subindo a régua de qualidade. A gente já vê muito produtor hoje, por exemplo, fazendo Prosecco, mesmo dentro da DOC, dentro da DOC, fazendo vinhos espumantes método tradicional, segunda fermentação em garrafa, com maior tempo de autólise. Isso não era o maior destaque de Prosecco. Mas, é o que eu tô falando para vocês, a régua tem subido. E essa aceitação maior do produtor, e se a gente pegar as uvas mais plantadas da Itália, a gente já vai ver que a segunda, ou né, a terceira uva mais plantada já é a Glera, uva branca.
A quarta uva é a Pinot Gris, Pinot Grigio, né? A gente já vai ter a Trebbiano Toscano aqui aparecendo muito bem, entre as mais plantadas. A gente já vê a própria Chardonnay aparecendo muito bem, né? A própria Catarrato, apesar que a gente tem visto, né? Eu vou mostrar um trend para vocês daqui a pouco, que a gente tem visto que essas uvas, que elas são associadas à menor qualidade dos seus vinhos, então não é que as uvas sejam ruins, é que os vinhos, de modo geral, são vinhos mais simples, como é o caso da Catarrato lá na Sicília, como é o caso da Trebbiano na parte central da Itália. Essas uvas elas têm uma tendência, elas estavam numa tendência de decréscimo na Itália, de diminuir as suas áreas de vinhedos. Por quê? Porque estavam se direcionando as áreas de vinhedo para vinhos de maior qualidade. E muitas desses vinhedos estavam sendo convertidos, né? Então tirava uma variedade, colocava outra, e a gente está vendo já um fenômeno contrário, assim, né? Um pouquinho diferente. E se vocês derem uma olhada aqui, esse gráfico, ele mostra as principais uvas italianas e a mudança do que eram os vinhedos dos anos 2000 no gráfico azul, na barra azul, para o que era no final de 2016 na barra vermelha. E se a gente der uma olhada com atenção nas uvas brancas, a gente vai ver que a Trebbiano, entre aspas, associada a vinhos menos interessantes de modo geral, perdendo um pouquinho de espaço. A Catarrato na mesma linha, né? Perdendo um pouquinho de espaço. E as uvas brancas associadas a maior, entre aspas, a maior qualidade, como é o caso de Chardonnay crescendo, como é o caso da Glera para Prosecco crescendo, né? Então a gente via um pouco desse perfil acontecendo e ele segue acontecendo, isso é relevante, né? Ele segue acontecendo. Só que o que a gente já percebe, e até, né, consolidando um pouquinho essas informações, trazendo para um gráfico de trend, né? Ou seja, de tendência como um todo, sobe, desce, etc. Essa pesquisa aqui é da OIV, foi publicada no final de 2017, uma pesquisa bem interessante, onde eles avaliaram os principais países produtores e as variedades, e a gente vai ver que isso fica bem claro, ó. Prosecco crescendo, o Glera, né, crescendo, a Pinot Gris crescendo, ou seja, volumes, entre aspas, né, a tendência, aqui é tendência, tá, gente? Uma tendência de crescimento, uma tendência de continuar crescendo, certo? Enquanto uvas associadas a vinho de um pouco menor qualidade, como o caso da Catarrato e o caso da Trebbiano, uma tendência de queda, assim como uma desaceleração na própria Chardonnay. E isso aqui da Chardonnay é interessante, porque é aquilo que a gente falou, né? Chardonnay é associada a vinhos brancos mais intensos, a vinhos brancos mais pesados. Mas Chardonnay o mundo inteiro tem, né? O mundo inteiro tem Chardonnay. Quer tomar Chardonnay, você joga uma moeda para cima, você tem 10 garrafas de Chardonnay em volta de você. Né? O mundo inteiro produz Chardonnay. E nada errado quanto a isso. Agora, se você quer tomar Glera, se você quer tomar, né, Prosecco de modo geral, já começa a ficar um pouco mais restrito. Se você quer tomar Trebbiano, já começa a ficar um pouco mais restrito. Se você quer tomar Vermentino, principalmente ali da Ligúria, ou principalmente da Sardenha, etc., né, que são vermentinos um pouquinho mais intensos, um pouco mais carregados, né, um pouco mais de intensidade, já é um pouco mais limitado. Se você quer tomar Verdicchio, já é um pouco mais limitado. Então esse é um fenômeno legal que está acontecendo na Itália, dessa valorização dos vinhos brancos, mas também das castas autóctones. Eu quero chamar a atenção de vocês, e aí entrando aqui em algumas uvas, eu quero chamar a atenção de vocês qual é o segredo para vinhos brancos? Não só vinhos brancos, para vinhos de modo geral. A questão de vinhos como um todo, um dos grandes desafios e um dos grandes segredos, e é aqui que eu também considero pontos bem positivos para a Itália, é no que a gente chama de equilíbrio. É você ter vinhos mais intensos, mas você também ter vinhos mais principalmente equilibrados, porque muitas vezes não é necessariamente a intensidade. Porque às vezes você pode ter vinhos leves e frescos, porém vinhos mais equilibrados nas suas características. Porque não adianta você só ter um vinho com uma acidez destacada. Ele é muito fresquinho, precisa ter sabor, precisa ter outras características que equilibrem e não deixem aquele vinho só ácidozinho, né?
Ou às vezes você tem um vinho que ele é uma deliciazinha, né? Tem um saborzinho ali, mas tipo, não tem muito corpo, não tem muito álcool, não tem muita acidez, não tem muito nada. Nada errado com isso. Normalmente são vinhos mais econômicos, são vinhos mais fáceis de tomar. Mas os vinhos precisam ter equilíbrio, porque é isso que faz a gente tomar mais vinhos. Se a gente tem um vinho que ele pode ser leve, ele pode ter uma acidez destacada, mas ele precisa ter sabor para equilibrar essa acidez. Ele precisa ter os conjuntos, né, a estrutura mais organizada. Acontece muito, por exemplo, na Itália, se a gente pegar principalmente do centro para o sul da Itália, vinhos brancos na qual o álcool se destaca e se salienta e acaba sobrando um pouco de álcool nos vinhos, fica um pouco desequilibrado nesse sentido, porque o sul da Itália, de modo geral, é um pouco mais quente. Então, equilíbrio é fundamental. Claro que se a gente fala de maior intensidade, eu tenho que ter mais intensidade em outras características também. Se eu tenho mais corpo, eu preciso mais acidez. Né? Se eu tenho mais corpo e mais acidez, eu preciso de mais sabor. Porque senão esses elementos ficam se sobressaindo e os vinhos vão ficando um pouco mais cansativos como um todo. Mas passando um pouquinho, né? Um pouco mais sobre os vinhos brancos da Itália. É legal a gente lembrar que, primeiro, quanto mais para o norte da Itália, de modo geral, mais fresco, são regiões um pouco mais frias. Quanto mais para o sul da Itália, normalmente mais pesado, mais intenso. São regiões mais quentes. São regiões que, né, a Sicília, ano passado, registrou quase 50 graus, temperatura oficial. Né? E a gente está vivendo na Itália agora um fenômeno de cada vez mais quente, mais tempo quente, né? Mais calor, mais seco. E isso, né, eu vi que vocês salientaram quanto a essa questão do aquecimento global, né? A Itália está muito atenta a isso, né? Tentando entender como isso está acontecendo e está mudando, está mudando. Mas de modo geral, a gente vendo esse cenário aqui do que é uma predisposição de macro-influências climáticas da Itália, principalmente para sol e calor, é uma grande tendência, quanto mais para o norte, vinhos mais frescos, quanto mais para o sul, vinhos mais pesados. E o grande destaque dos vinhos italianos, eles são, dos vinhos brancos, do centro para o norte, de modo geral. Né? Então, dessa parte central para o norte, é onde se destacam mais os vinhos brancos. Uma predisposição, porque são áreas mais frescas, também. Né? Mas também por um direcionamento de produção. Então, um exemplo que a gente tem no nordeste da Itália, pouca gente sabe, mas a Itália produz bastante Riesling. Riesling itálico e Riesling renano. São vinhos que, se comparado, por exemplo, com os Riesling, se a gente pegar o Riesling renano italiano com o Riesling renano alemão, o Riesling renano italiano ele é muito mais seco e ele é muito menos intenso, de modo geral, do que o vinho alemão. Aonde ele está plantado? Ele está plantado no norte. E é uma variedade que cresce um pouco o seu volume de produção. Né? Isso é interessante porque é uma uva branca bem valorizada, né? Com bastante recurso. Mas ainda aqui falando de uma uva internacional. Trazendo um pouquinho para algumas uvas autóctones, e uma delas que chama muita atenção é a Glera, que muitos chamam de Prosecco. E rapidamente, só para a gente entender, né, um pouquinho desse fenômeno do Prosecco. Prosecco é um vinho espumante que até 2018, final de 2018, na verdade, né, só podia fazer vinho espumante branco. Vinho espumante branco. É uma denominação que ela engloba duas áreas bem importantes no nordeste da Itália, duas regiões bem importantes, região do Vêneto e do Friuli. Envolve várias províncias aqui super importantes e que ficou muito destacado por causa um coquetel muito famoso aqui nessa região chamado Aperol Spritz e que o mercado americano adora, absorve, e esse coquetel ele é feito com Prosecco clássico, né? E o mundo começa a tomar Prosecco. E o boom do Prosecco no mundo. E isso faz com que a Glera cresça muito em área de produção, tanto que o Prosecco vai mudar, né? Vai deixar de ser uma IGT, vira uma DOC, tem todo um processo que está acontecendo há algumas décadas, isso não é de agora, de mudança. Mas se a gente vê, na verdade, Prosecco, ela exige no mínimo 85% Glera e permite 15% de outras variedades locais. E agora, branco,
Vinhos brancos. A grande maioria ainda são vinhos brancos. Tanto que é só em 2018 que o consórcio vai mudar o disciplinário para permitir que entre o Prosecco Rosé, que Prosecco Rosé só com Pinot Nero, né, a famosa Pinot Noir, Pinot Nero na Itália, de 10 a 15%. Ou seja, ainda é um vinho espumante de uvas brancas. De uvas brancas. E aos poucos a gente vê um processo de mudança de valorização de algumas áreas, como eu falei para vocês aqui de Conegliano Valdobbiadene e de Asolo, que já tiram o nome Prosecco, porque eles eram, né, sub-regiões que viraram DOCGs, e já começam a tirar o nome Prosecco. Então, o que antes era, né, Colli, Solane, Prosecco, virou Asolo Prosecco, e só virando Asolo. Conegliano Valdobbiadene Prosecco, tá virando só Conegliano Valdobbiadene. Eu não estou dizendo que isso é ruim, que isso é bom, que isso é um processo de mudança interessante, porque a régua de qualidade sobe, né? A régua de qualidade sobe, a gente está vendo muito mais. Essas áreas aqui, por mais que essas denominações, tanto Conegliano Valdobbiadene quanto Asolo, sejam para vinhos espumantes método tanque, segunda fermentação em garrafa, segunda fermentação em tanque, eles têm uma predisposição muito grande a fazer segunda fermentação em garrafa, e isso também está influenciando outras áreas a fazer segunda fermentação em garrafa, e isso permite um tempo maior de autólise. Não é o método que faz o espumante ser melhor ou pior, mas principalmente qualidade de uva, o cuidado na vinhedo, cuidado na vinificação e o tempo de autólise. Se tu deixar fazer longo tempo de autólise em tanque, você vai ter notas autolíticas, você vai ter vinhos espumantes melhores, mas é muito caro, né? Tanque pressurizado é muito caro para você deixar ele parado muito tempo. E a Glera, ela é uma uva mais estanque, de modo geral, né? Ela não é uma uva muito destacada para vinhos tranquilos, dá para fazer vinhos tranquilos, existem alguns, inclusive na região, mas não é o maior destaque, né? O maior destaque dela são para os vinhos espumantes, porque ela vai passar por um segundo processo de fermentação, aonde vai agregar as características muito relacionadas com, né, o processo de segunda fermentação, de autólise e tudo mais. Mas dá para a gente ver essa valorização, né, de Prosecco e quantos vinhos ficando mais destacados, os vinhos mais relevantes, os vinhos melhor apresentados, melhores embalagens, vinhos sendo cobrados mais caros, vinhos ganhando, né, um destaque muito grande, e isso é bem representativo, tá? Atenção que eu tô falando para vocês, atenção a Prosecco. Prosecco vai continuar mudando e vai continuar chamando a atenção do mundo, tanto que a Itália hoje já olha Prosecco com olhos bem mais atentos. O mercado já olha Prosecco com olhos bem diferentes e bem menos preconceituosos, né? Porque Prosecco era aquela coisa meio... Ah, é um vinho espumante ali, simplinho, baratinho. Já não tá mais ficando assim, tá? Prosecco tá subindo o preço, mas também tá subindo qualidade. Então, vamos acompanhar Prosecco aí. Muita coisa acontecendo, né? E a uva Glera, uma uva autóctone. A Pinot Gris, que também é muito plantada na Itália, carinhosamente chamada de Pinot Grigio. E se a gente olhar com um pouquinho de atenção, com um pouquinho de carinho, a gente já vai ver que a Itália é um dos principais produtores dessa variedade no mundo. E essa variedade dispara na Itália. Ela é uma variedade que a gente chama, né? O próprio nome, né? Pinot Gris. Pinot Gris remete, né? Pinot Grigio, né? Remete a, entre aspas, cinza, né? Tem muitos autores que chamam, né, de vinho cinza. Porque ela é uma uva que ela é, entre aspas, branca, porque na verdade ela é meio rosada, a gente consegue ver a coloração dela, né? A Pinot Grigio ela é uma uva rosada. E ela é muito plantada no Nordeste da Itália como um todo, né? É muito plantada. E isso chama atenção porque ela não ela faz muitos vinhos brancos leves, cítricos, né? Um pouco menos de corpo, um pouco menos de álcool, um caráter de maior acidez, um caráter de frutas mais frescas, mas também faz alguns vinhos um pouquinho mais intensos. E um vinho que para mim sempre foi muito subvalorizado, que ele é, entre aspas, um vinho branco, mas ele é uma pegada meio laranja, entre aspas, que na verdade ele é um vinho rosé. São os famosos, né, de Pinot Grigio do Friuli, chamado Ramato, né? Que é esse vinho que ele tem, na verdade, ele é feito com a Pinot Grigio
tu faz uma prensagem direta ou deixa um pouquinho de maceração para extrair um pouco da cor da casca. A Pinot Grigio ela tem essa casca um pouquinho mais rosadinha, né? Mais, como a gente viu ali, puxadinho para um quase um amareladinho mais intenso, e ela extrai cor e traz e faz esse vinho com essa coloração mais puxado para um, entre aspas, um âmbarzinho, né? E não à toa, isso é uma área, né, que o Friuli, ela entra na Friuli Doc, inclusive. A Mato virou um conceito bem interessante, perdeu um pouco de relevância com o tempo e agora volta a ganhar destaque. Então, uma uva branca, entre aspas, fazendo um vinho, entre aspas, laranja, ou seja, o que são os vinhos laranjas? Os vinhos laranjas são vinhos que são feitos de uvas brancas e que faz maceração com a casca. Ou seja, extrai característica das cascas, que não é convencional para os vinhos brancos. Né? Vinhos brancos convencional, você prensar a uva branca, tira só o suco branco, que fermenta. Branco não, porque ele é amareladinho. E fermenta aquele suco. Os vinhos laranjas, eles deixam um tempo de contato das cascas com o suco, o mosto como um todo, né? E extrai característica da casca. Estamos falando de uvas brancas, só que uvas brancas não tem a pigmentação das tintas e fica um vinho mais puxadinho ali para esse alaranjado, para um âmbar. E você sabe uma coisa esse resgate dos vinhos laranjas, ele acontece no Friuli, principalmente, né, com Josko Gravner. Ele resgata primeiro uvas locais, uvas autóctones, né, locais, e fazendo maceração nos vinhos brancos, extraindo características, né, fermentação em ânfora e tudo mais. Então começa esse resgate dos vinhos laranja, que era muito produzidos antigamente, né? São vinhos históricos, produzidos, perdeu espaço aí muito nesses pós-guerra, né? Pós Segunda Guerra Mundial, perdeu muito espaço, mas antigamente eles eram muito elaborados. E eles voltam a ganhar relevância, ou seja, uvas brancas, fermentando, extraindo característica das cascas. E nesse resgate que acontece aqui no Friuli, o que acontece? São vinhos, de certa forma, mais rústicos, né? São aqueles vinhos que entregam mais rusticidade, fermentação em ânfora, muita extração das cascas. E foi um fenômeno interessante, mas a gente já vê hoje um fenômeno na Itália, e não só na Itália, em outros países acontecendo, que são desses vinhos laranjas, mas muito mais elegantes, menos rústicos de modo geral. Ou seja, deixa um tempo em contato com as cascas, extrai um pouco mais de característica, mas de forma mais elegante, daqui a pouco aliviando um pouco a mão na extração, né? Deixa só um pouco em contato, vê como é que tá a qualidade do ano, como é que foi a qualidade da safra, daqui a pouco deixa um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a qualidade média subindo. Então, atenção aos vinhos brancos italianos que passam por processo de maceração com casca, tá? Seja pouco, seja um pouco maior, porque também a qualidade está subindo muito. E aí são várias uvas, assim como acontece com a Pinot Grigio, acontece com a Friulano, acontece com outras variedades, né? A Ribolla Gialla, que é aqui do Friuli, também bem famosa, tá? Então atenção aí para esse fenômeno, esse novo, vamos chamar assim de novo fenômeno dos vinhos brancos ou vinhos laranjas italianos. Não é só na Itália, mas acontece principalmente na Itália. E esse é o cara, né? Josko Gravner é a referência aqui para o resgate desses vinhos laranja, né? Isso aí vale aí um tempo aí pra gente falar, vale uma aula só para isso. Bom, falando da Itália Central, não dá pra gente, né, não salientar a Verdicchio. Eu acho que a Verdicchio é uma grande referência para a Itália como um todo, até por isso que eu trouxe um vinho, né, com a Verdicchio hoje junto com a Trebbiano. Eu já vou abrir, eu vi que vocês estão fazendo perguntas, eu já vou abrir e responder para vocês, tá? Eu trouxe esse vinho porque ele me chamou muita atenção também, né, que é da Pevalta, lá da área de Iesi, é um Verdicchio dei Castel di Iesi, ela é uma reserva, e esse vinho ganhou como o melhor vinho branco da Itália pela Gambero Rosso esse ano, né, e isso me chamou muita atenção, achei bem interessante, e até comprei uma lá na vinícola, quando eu estava visitando eles, uma região muito bonita, né, a marca como um todo, uma região colinar lindíssima, é uma região interiorana lindíssima, assim, e é legal porque a Verdicchio a gente sabe que ela é uma uva que pode fazer vinhos mais intensos, né? Que pode fazer vinhos mais potentes. Mas não é todo Verdicchio que é potente. Não é todo Verdicchio que tem peso, que tem intensidade, que tem corpo.
eles gostam de brincar muito com a Verdicchio, né? Que ele é um vinho tinto vestido de branco, né? Eles fazem essa brincadeira lá, porque é um vinho que tem peso. Mas não são todos. De modo geral, os vinhos mais intensos de Verdicchio são os reservas, né? Inclusive das duas denominações, Matélica e Iese, na qual os reservas são já classificados como DOTGs, né? São DOCGs. Mas não é o regular de Verdicchio. O regular de Verdicchio são vinho um pouco mais leve, floral, né? Fruta mais fresca, acidez destacada, que esse é um destaque importante da Verdicchio, né? Vinhos com mais acidez como um todo e vinhos com um pouquinho mais de volume de boca, né? Um pouquinho mais de intensidade. A Verdicchio ela é uma uva tardia, então ela é colhida tarde. E ela precisa ser colhida à tarde porque ela precisa de duas coisas. Primeiro, ter um amadurecimento lento e longo para conseguir amadurecer corretamente, principalmente a parte de aromas e sabores. E isso também faz com que ela retenha um pouco mais de açúcar e ela vá fazer vinhos um pouquinho mais encorpados. Ou seja, esse açúcar vai ser convertido em álcool e vai fazer vinhos um pouquinho mais alcoólicos, um pouquinho mais intensos. E é um grande destaque de modo geral, porque a Verdicchio é uma uva que é a uva branca mais premiada da Itália. É uma uva que fora da Itália, e até vou dizer o seguinte, ela é bem valorizada na Itália e ela é bem valorizada no norte europeu como um todo. Os alemães compram bastante, né, os países escandinavos ali compram bastante, mas com um destaque que aí a gente remete aos vinhos brancos, né? Onde a gente fala assim, os vinhos brancos eles têm um pouco menos de relevância que os tintos. Sim, esse é um vinho que é um exemplo. Verdicos são vinhos incríveis, incríveis, e que acabam tendo um protagonismo menor do que merecia. Tem uma vantagem nisso. Tem uma vantagem nisso, tá? Qual é a vantagem? É que a gente acaba pagando menos caro quando os vinhos não têm tanto protagonismo. Verdicchio na Itália, gente, é barato. Verdicchio na Itália é barato. Quanto mais protagonismo tiver, mais caro vai ficando, mas Verdicchio na Itália é barato. É um vinho branco com uma qualidade alta e mesmo as reservas, você compra na Itália por 15 euros. Mas, 15 euros é caro. Gente, para um vinho reserva, considerado, vamos lá, né? Esse vinho aqui, em São Paulo, eu paguei lá na vinícola, eu tô tentando me lembrar agora, se eu não tô enganado, eu paguei 25 euros. O melhor vinho branco eleito pela Gambero Rosso, 25 euros. Então, essa é, entre aspas, a vantagem de não ter tanta fama ainda. O que eu tô falando para vocês? Aproveitem para tomar vinho branco italiano. Claro, não é qualquer vinho branco italiano, mas vinhos brancos italianos com uma qualidade maior, bons produtores, né? A gente sabe que na Itália o produtor faz toda a diferença, porque não é tão caro. E vai ficar mais caro. Vai ficar cada vez mais caro. Quanto mais famoso, mais consumido, mais procurado, preço tende a subir. Então essa é uma vantagem dos vinhos brancos italianos hoje. Porque bons vinhos não custam tão caros. Tem vinhos brancos na Itália caríssimos? Tem. Mas vinhos brancos, de modo geral, são menos caros que os vinhos tintos famosos. Então fica a dica aí para vocês, tá? Tá, vou falar um pouquinho da Trebbiano, mas antes deixa eu trazer algumas perguntas que vocês trouxeram para eu responder aqui, tá? Que eu tava lendo vocês e respondo agora, tá? E aí a gente já volta para falar um pouquinho de Trebbiano e mais algumas uvas brancas italianas. O pessoal aqui falando, né? O pessoal da KDS falando lá, estamos aqui para fazer a curadoria, legal, recomendo bastante o trabalho deles, tá? Chamem a Karine aí, que é a responsável, que vocês vão estar muito bem atendidos para quem quer trazer vinho italiano para o Brasil. O Paulo Ricardo Stroda, abração, saudade do amigo. O Dr. Paulo falando, tenho muita vontade de provar o Etna Branco. Nossa, é muito bom. Os Etna são vinhos espetaculares, assim. Tanto o Etna Rosso quanto o Etna Bianco, e assim, cada vez melhores. Também sou apaixonado pelos vinhos do Etna. E assim, eu vou dizer para vocês, os vinhos brancos do Etna estão cada vez mais mexendo comigo. Eu tô cada vez mais apaixonado, gosto muito dos tintos, mas cada vez mais direcionado para os vinhos brancos. Tenho gostado muito. A Karen falando do Ribola di Ala, também é ancestral. E que também é utilizado para espumantes italianos. Sim, principalmente no Friuli eles usam. Cada vez mais ela direcionada para vinhos brancos e principalmente vinhos laranjas, né? Por causa do trabalho do Gravener. Mas sim, também utilizados para espumante, cara. O Luca perguntou: posso dizer que o Trebbiano da vinícola Icário é o Trebbiano? Bom, depende com essa tua colocação, né, Luca? O que a gente pode dizer é que é um Trebbiano
acima da média, com certeza. Dizer que é o Trebbiano é muito de momento, porque dizer, o que, que é o Trebbiano, né? Aqui a gente tem um Trebbiano de qualidade, que a gente tem um Trebbiano um pouco mais melhor elaborado, mais extraído, mais concentrado, muito mais um Trebbiano gastronômico, que é bem menos convencional do que os Trebbianos ralinhos, que é os Trebbianos baratinhos. Aqui é um vinho com volume de boca, intensidade, característica, que é muito legal, porque é um vinho com mais recursos do que os vinhos ralinhos, né? Isso é bacana. Vou dizer que é o Trebbiano. Eu prefiro o Trebbiano assim. Eu prefiro o Trebbiano mais um pouco mais de concentração, um pouco mais de intensidade, porque o que é legal, essas uvas elas maturam um pouco mais, e aí a Trebbiano ela ganha um caráter de fruta amarela madura, principalmente um toquezinho tropical, como abacaxi, com essa nota, né, às vezes um pêssego um pouco mais maduro, um toquezinho de damasco, e eu acho que isso dá uma valorização muito grande para Trebbiano, porque dá complexidade para ela, né, para os vinhos de Trebbiano. Gosto bastante, essa acidez destacada, então quando acerta a mão faz bons vinhos. Fernando, você provou o La Rivetta Cartisi da Villa Sande? Não, não provei ainda, tá? Que é Conegliano Valdobbiadene. Achei fantástico. De modo geral, a gente tem visto, né? Eu vou ano que vem pra região, eu vou pra Cartisi, vou pra Solo, ficar um tempo lá na Itália, especificamente na área de Prosecco, entendendo, né? Um pouco mais, conversando com os produtores, o que tá acontecendo lá. Mas assim, o que eu tenho provado, Fernando, de modo geral, a régua de Prosecco tá subindo. E o preço também, tá? E o preço também. Então, dica para vocês de ouro, gente, é produtor, tá? Produtor faz toda a diferença. Bons produtores fazem bons vinhos. Não se esqueçam disso. O Luke também tinha falado a questão de a questão para eu experimentar os vinhos Prosecco da vinícola Valdoca. Não provei ainda, mas já fiquei curioso para provar. Tá, vamos lá. Vamos que a gente vai avançar mais um pouquinho aqui em algumas uvas. Trebbiano, a gente tá falando um pouquinho dela, né? O vinho que eu provei com vocês da Icário é um Trebbiano, um Iditi Toscana, né? Um pouco mais de concentração. A Itália faz um trabalho bem importante com a Trebbiano, isso a partir do começo dos anos 2000, de começar a separar um pouco a Trebbiano e entender, porque tudo era considerado como se fosse uma mesma variedade, e hoje já se sabe que são várias variedades diferentes. Inclusive a Trebbiano de algumas áreas, como por exemplo, Trebbiano de Soave, já se comprovaram que na verdade não é Trebbiano, é Verdicchio. A Trebbiano de Lugana, que entre aspas eles consideravam outro clone, até outra variedade, descobriram-se que realmente é outra variedade, também é Verdicchio, e não à toa que essas duas uvas, tanto na região de Soave quanto na região de Lugana, a Verdicchio fazendo vinhos brancos incríveis. Ó a Verdicchio aí de novo, né? Então, e esse trabalho super importante deles fazendo essa separação e esse entendimento exatamente para dizer, olha, a Trebbiano Toscano, que é a mais famosa, ela tem um comportamento diferente. A Trebbiano de Soave, que na verdade era Verdicchio, tinha um comportamento completamente diferente, mais tardia, fazia uvas com um pouco mais de concentração e tudo mais, depois foi se entender que era Verdicchio. E a Trebbiano é uma uva que ela é muito plantada na Itália, é muito plantada na França. Na França ela é plantada na região de Cognac, né? Ela é conhecida como Uni Blanc, que faz para fazer o conhaque, destilado conhaque. Então ela é muito plantada lá, tem um pouco menos plantada para vinho como um todo, mas bastante plantada para depois ser destilado. Primeiro faz vinho, depois destila para fazer conhaque. Conhaque e armagnac. Mas ela perdendo um pouco de espaço por causa dos vinhos mais simples. A Trebbiano ela precisa de atenção. Ela é uma uva que ela é muito produtiva. Ó, dá uma olhada no tamanho do cacho, né, da Trebbiano. Ela é uma uva grande, ela é uma uva produtiva. Ela é uma uva que tu precisa de um cuidado na videira importante para conseguir ela ter um volume de produção adequado, não produzir demais e perder qualidade, ficar muito diluída as características. Então precisa, né, um pouco mais de atenção. E aí quando os produtores conseguem dar essa atenção maior, ela fica um pouco mais concentrada, porque a Trebbiano ela é muito utilizada para cortes também. Porque tanto para espumantes mais simples quanto para vinhos brancos, porque ela traz acidez. Porque um dos grandes destaques da Trebbiano é essa acidez maior.
É uma uva com bastante acidez. E essa acidez equilibrando principalmente os vinhos do centro e do sul da Itália, muitas vezes que podem ser muito pesados, né? Mas vale atenção, tá? Eu gosto muito de Trebbiano bem feito. Gosto muito. São vinhos bem interessantes. Indo um pouquinho mais para o sul da Itália, até para a gente chamar, para a gente ficar atento, né, acompanhar esse movimento dos vinhos brancos na Itália, tem duas uvas que são mais centro-sul da Itália, brancas, de grande referência, inclusive são de Otidis, da Campânia, que é a Greco e a Fiano. E elas vão fazer duas denominações importantes, a Greco de Tufo e a Fiano de Avellino. Por quê? Porque são uvas brancas que têm um volume interessante, mas uma qualidade média para cima. E a qualidade, de novo, a régua aqui também está subindo. Então, a Greco, ela é uma uva que ela é um pouco mais, um pouquinho mais cítrica, ela é um pouquinho mais, lembra muito mais frutas cítricas, ela lembra muito mais um limão siciliano, às vezes uma maçã, né, um toquezinho de maçã verde. Ela é tem um pouquinho mais de acidez, tem esse toquezinho um pouquinho mais salino, né, um toquezinho um pouco mais mineral. E a Fiano já faz vinhos um pouquinho mais pesadinhos, assim, um pouquinho mais de estrutura. Ele é um vinho, é muito mais um vinho frutado, um frutado muito mais puxado para frutas amarelas, aquelas notas, né? Toque de pêssego, um toque de nectarina. Tem notas florais bem interessantes. Tem essas notas, tem uma predisposição, aquelas notas, né, que lembram um pouquinho de pederneira, um leve defumadinho. E tem uma capacidade de envelhecimento maior. Então são duas uvas brancas que fazem duas DOCGs bem interessantes e de uma área que, de modo geral, não são tão caros também, mas com um bom protagonismo. Então aqui vale a atenção, né? Vale a atenção aqui para essas duas uvas e para essas áreas, porque a qualidade delas, além de estar subindo, já tem uma qualidade média interessante. Né? Não é por ser DOCGs, mas porque os produtores aqui têm cada vez mais dado atenção. Né? Ela briga aqui, né? Ela tem uma briga de espaço aqui, claro, com a Aliânico, né? Que é uma uva tinta bem mais intensa, carregada, e os vinhos brancos aqui, eles seguem um pouco dessa linha de um pouquinho mais de intensidade. Né? Então, atenção para essas duas denominações que são bem interessantes, com uma qualidade média maior. Falando um pouquinho, né, de sul da Itália, outro vinho branco que vale muito a pena acompanhar e vale muito a pena provar são os Etnas Bianco. Né? Muita atenção aqui. A uva principal aqui é a Caricante. É uma uva que tem uma capacidade muito grande de gerar vinhos com uma grande complexidade de aromas e sabores, com uma acidez muito interessante e com essas notas minerais mais salinas em boca. Etna tem altitude, né? Vamos lembrar, um vulcão lá na Sicília, né? Lá no leste da Sicília, um vulcão que os vinhedos chegam a 1.000 metros de altitude, ou seja, passam inclusive de 1.000 metros de altitude. Os vinhedos são literalmente no sopé da montanha, né? Que é um parque nacional, que é um grande, na verdade não é um grande vulcão, são vários vulcões. E é um solo vulcânico, porque o Etna é o vulcão mais ativo do mundo, né, gente? Ele está o tempo inteiro em erupção. O tempo inteiro. Ele não é perigoso, né? Claro, quando ele está em erupção, ele é um parque nacional, ele fica fechado, mas ele é um vulcão que está o tempo inteiro soltando pressão e lava. Então ele não é perigoso porque quando ele está em erupção é bem lento, aquela lava escorrendo, tudo mais. Claro, as pessoas saem, não ficam lá. Mas ele está o tempo inteiro fumando, né? Tempo inteiro fumando. Uma das grandes experiências da minha vida foi subir no Etna, porque é muito louco, assim. Sobe um vulcão ativo, soltando fumaça, é muito louco. E se vocês procurarem aí erupção Etna, vocês vão ver que há poucas semanas atrás ele estava em erupção ainda. Mas essa constante de erupção traz um solo muito peculiar aqui, que é um solo vulcânico. E a gente sabe que solos vulcânicos são solos que a videira tem se adaptado muito bem, porque é um solo muito rico em micronutrientes, muitos minerais. E a videira gosta disso para a qualidade dos vinhos. Etna Bianco, para mim, é um dos grandes vinhos brancos hoje da Itália, tá, gente? Então, atenção, porque ainda é uma região de poucos produtores, ainda é uma região que está em desenvolvimento como um todo, porque eram muito pequenos produtores,
A gente tem um trabalho muito forte do Salvo Forte fazendo uma reinvenção dessa região, principalmente a partir dos anos 80. Só que hoje já estão chegando investimentos maiores, vinícolas um pouco maiores, inclusive outras vinícolas de outras regiões da Sicília e de outras áreas, indo investir lá em vinhedos no Etna, por causa dessa qualidade extra que os vinhos podem ter lá. O grande destaque dos vinhos do Etna eram os Etnas Rosso, ainda são os Etnas Rosso, mas no meu entendimento os Etnas Bianco estão simplesmente disparando em qualidade. Bom, a gente falou, a uva principal é a Caricante, ela exige no mínimo aí 60% para o Etna Bianco e no mínimo 80% para o Bianco Superiore, que vem da área de Milo ali. A área de Milo é uma das melhores áreas do Etna, que é a exposição leste, tem um pouco mais de altitude, faz vinhos simplesmente espetaculares. Qual é a grande vantagem dos Etnas Bianco? Muita salinidade, são vinhos muito minerais, são vinhos com volume de boca super interessante, a maturação das uvas são um pouco mais lentas, eles conseguem ter uma concentração de sabor muito interessante, com um frescor que consegue segurar bem o conjunto. Então faz vinhos com longa persistência de sabor, com complexidade um pouco maior, muita salinidade, muita essa nota mineral, caráter da fruta também aparece e faz vinhos com amplitude de boca maior. São vinhos deliciosos e bem salinos, são vinhos bem minerais. Né? São vinhos que tu sente aquela salinidade em boca, né? Tu prova, tu coloca o vinho na boca, os Etnas Biancos, assim, tu sente aquela notinha salina destacada. E tanto que Superiore somente vino Etna Bianco dessa área de Milo. O Rosso não tem Etna Rosso Superiore, somente o Bianco. Para vocês verem que o vinho branco do Etna tem um quesinho a mais ali. Né? Tem uma diferenciaçãozinha a mais aqui, principalmente nessa área de Milo, mas eu posso dizer que outras Contrade também chamam muita atenção, né? Contrade são os vinhedos do Etna, são os crus do Etna, né? São diferentes exposições e diferentes composições de solo de acordo com erupções que aconteceram antigamente. Então, os solos vão ter uma composição muito diferentes ali, de acordo com a área. Vale muito a pena provar, tá, gente? Provem os vinhos brancos do Etna, que eles vão ficando cada vez mais caros. Ah, querem só uma última informação de Etna? Sabe qual é o novo produtor do Etna? Que chegou há pouquíssimo tempo agora, comprando vinhedos e vinificando no Etna? Ângelo Gaia. É só para vocês entenderem o que o Etna promete aí para os próximos anos. Ângelo Gaia fazendo o vinho do Etna, já com os vinhos no mercado, chegando agora, né? Os Etnas do Gaia. Então, atenção, tá? Bem atenção para essa região aí que vai ser uma das grandes, com certeza, de brancos da Itália e do mundo. Bom, para a gente finalizar a aula, né? Trazer aqui para vocês um pouco do que é essa tendência, então, para vocês acompanharem aí dos vinhos italianos. Eu gosto de falar isso para vocês, né? Conseguirem entender esse movimento que está acontecendo nos vinhos da Itália. Os vinhos, né? Muito mais caindo essas barreiras de modernistas, tradicionalistas, as castas autóctones cada vez mais valorizadas, vinhos leves, vinhos brancos, vinhos espumantes e vinhos rosés, né? Os leves como um todo. Cada vez novas apelações podendo ganhar espaço, ou novas denominações, na verdade, né, que é um termo correto, ganhando espaço, pequenos produtores aparecendo, pequenos produtores fazendo um trabalho diferenciado de conseguir botar seus produtos no mercado e chegar, inclusive, ao mercado externo, né, e novas técnicas de vinificação. Cada vez mais vocês vão ver isso na Itália, gente. Tá? A Itália está cada vez mais aberta para diferentes vinificações. Resgate de cimento, tanques de cimento, maturação em cimento, né? Ou seja, amadurecimento em cimento, ânfora cada vez mais evidente, cada vez aparecendo mais, diferentes usos de madeira, né? Os ovos de concreto, a gente tá vendo cada vez coisas diferentes. O italiano ele é um pouco mais conservador, ele é um pouco mais fechado, né? Para esse processo de mudança, mas essas mudanças acontecendo agora de forma bem impactante, bem significativa, e com mais acesso a esses produtos, os produtores fazendo coisas diferentes, uma outra que chama muita atenção, os produtores saindo um pouco da dependência das denominações, né?
A gente falava lá, os super toscanos, lá desde os anos 40, final dos anos 60, indo para o mercado, vinhos rebeldes, subtivos. Hoje os produtores fazendo vinhos e GTs bem tranquilamente, de alta qualidade, batendo no peito, levantando a bandeira, pô, do caramba, meu vinho é bom e eu não preciso ter necessariamente uma DOC, uma DOCG, para que meu vinho seja considerado bom. E isso é muito legal, né? A gente tá tomando um Trebbiano GT aqui com uma qualidade super alta, tranquilamente, vinho que vem, né, vinhedo da região ali de Montepulciano, daí no centro ali da Toscana, bem tranquilo, né, fazendo seu vinho GT e orgulhoso disso. Né? Não precisa necessariamente ter um vinhedo lá numa área específica de denominação para conseguir ter o vinho branco de denominação, não. Focado também na qualidade e no perfil dos vinhos. Tá, algumas perguntas aqui, algumas interações de vocês aqui. O Márcio perguntando quais são as outras variedades de Trebbiano além de Toscano. Nossa, tem vários. A Itália, como eu falei, né, a partir dos anos 2000, eles começaram a fazer um trabalho muito importante de separação. A Trebbiano Toscano é a mais plantada, mas a gente vai ter vários outros Trebbiano, né? Trebbiano de Soave, Trebbiano de Lugana. E assim, isso é legal porque muitos desses Trebbianos, eles são, na verdade, outras variedades que agora que estão conseguindo entender que são outras variedades através de exames de DNA. Que se achavam que eram, já se entendiam, no primeiro momento achava que era um clone de Trebbiano diferente, e hoje já fazendo vinhos, né, com perfis diferentes e sabendo que são variedades diferentes. E acompanhem, tá? Porque esse movimento, essas pesquisas estão acontecendo na Itália e cada vez mais está organizada essa ideia da Trebbiano na Itália. O Luca falou, na região de Abruzzo, os Trebbianos melhores são da vinícola Pepe, Nestor e Bosco, vinícola Margiotta. São grandes vinícolas, Luca, mas assim, ó, tem a Trebbiano em Abruzzo é muito destacada, é muito também faz muitos vinhos de volume, mas tem alguns produtores ali que fazem, né, uma referência para Trebbiano, inclusive alguns dos melhores vinhos brancos da Itália vêm de Abruzzo de Trebbiano, né? Aí alguns é pontual. Mas você falar de Pepe, Emílio Pepe é fora de curva, mas, por exemplo, a grande referência de Trebbiano de Abruzzo é Valentini, né? São os vinhos mais caros do mundo, inclusive, né? Trebbiano de Abruzzo Valentini é aquele rótulo amarelo clássico, né? Ele faz tanto o Montepulciano de Abruzzo, que é com a uva Montepulciano, não vamos confundir, né? A gente está falando, por exemplo, a Icari é uma vinícola na comuna de Montepulciano, lá na cidade de Montepulciano, né? Lá na Toscana. Valentini é completamente fora de curva, né? Então, tipo, Emílio Pepe faz muito bem, mas Valentini, os vinhos são a grande referência da região e tem produtores que fazem, né, muito bem a Trebbiano em Abruzzo. A Karen falando, aqui próximo a Curitiba, em Campo Largo, a vinícola Legado elabora fianos deliciosos. A gente tem visto, né, em Santa Catarina também alguns fianos legais, né, a Greco aparecendo bem. A Karine falando, os brancos da campanha são maravilhosos, Greco de Tufo e Fiano de Avelino fazem parte da nossa história, é verdade. Fazem vinhos incríveis e cada vez melhores, né, cada vez mais destacados. A Karine recomendando o Fiano da Oini da Tenuto Scotto. Legal, não conheço, não provei ainda. O Fernando falando sobre a Cecília, né? Que gosta muito dos vinhos de Grilo. Grilo é legal, porque agora estão dando uma atenção, né? Grilo é uma uva muito produtiva e a qualidade de modo geral era baixa. Agora alguns produtores dando atenção, fazendo alguns grilos bem bons em vinhos tranquilos, não só fortificados e tal. Bem interessantes. E eu tenho provado também algumas coisas bem legais da Cecília. O Luca falando, na Sicília, o grilo espumatizado da Vinícola Europa, feito pelo enólogo Roberto Cipresso. Cipresso é uma lenda, né? Uma lenda viva. Não só de Montaltino, mas aonde ele bota a mão, inclusive no Brasil, né? Que ele é o enólogo chefe do projeto do Galvão Bueno, na campanha gaúcha, né? E eles fazem vinhos espetaculares. Cipresso é uma figura, um grande personagem, um dos grandes enólogos da Itália e do mundo. Na Vinícola Europa Grilo, falando bastante da Grilo, legal vocês falando da Grilo. A Grilo é uma uva que também tem ganhado relevância. Eu escolhi algumas uvas hoje pra gente falar dos vinhos brancos da Itália, poderia ter botado muitas outras, né? Estão falando de centenas de uvas brancas na Itália e escolhi algumas só pra gente entender um pouco desse cenário dos vinhos brancos na Itália agora e o que tá acontecendo. A Miriam. Oi, Miriam, tudo bom? Como é que tu tá? Saudade de você também. Marcelo, tu sempre falas que na Itália é importante saber o produtor. Verdade.
onde se pode pesquisar quais são os produtores de vinhos de qualidade italiana? Boa pergunta, Miriam. Boa pergunta. Bom, sempre tem a questão pessoal, né? Ou seja, talvez alguém goste mais de um produtor, goste menos de outro e tal. Eu gosto muito de usar os guias, tá? Os guias ajudam bastante. Eu gosto bastante dos guias. E aí, tem vários guias legais. Tem um guia que é gratuito, que eu gosto bastante, tá? Gosto muito, que é o Veronelli, porque o Veronelli ele é gratuito. Você baixa o aplicativo do Veronelli lá, né? Baixa o aplicativo e você baixa por ano, né? Ele avalia ano a ano e você consegue pesquisar lá produtores que eles consideram de maior qualidade, vinhos de maior qualidade, ele já te ajuda. Depois, Gambero Rosso é outro guia importante. A gente tem o Dr. Wine, né, do Tinelli, que também é um guia importante. Esses guias ajudam, né? Claro que é sempre sobre a visão de um autor ou de um editor, mas ajudam bastante, tá? Ajudam bastante aí a conseguir encontrar aí alguns dos melhores produtores da Itália, tá? Vamos lá, né? São 406 denominações na Itália. 406 produtores, milhares e milhares. Então, é muito produtor para a gente pesquisar. Então, os guias podem dar um direcionamento bacana. A Kátia falado, o vinho de verdicchio pode mostrar melhor o rótulo? A iluminação ofuscou um pouco o rótulo. Ah, entendi, porque eu deixei aberta a janela hoje. Mas, claro, esse aqui é o São Paulo, da Pievalta, né? Um Verdicchio dei Castel di Reserva. E esse vinho aqui ganhou agora, esse é o 2019, ganhou agora na Gambero Rosso como o melhor vinho branco da Itália, certo? Ganhou. E o vinho que eu provei com vocês, eu até tive, ele tava aqui no baldinho, né? E o vinho que eu provei com vocês foi o Icarium Trebbiano, toscano, né? E classificado como IDT, porque ele vem da região de Montepulciano. E aí a região não permite fazer vinhos brancos na denominação, né? Lembrando que é uma denominação para vinhos tintos, que a gente tem lá, uma DOTD chamada Vinho Nobile de Montepulciano, que aliás eu adoro, Sangiovese de altíssima qualidade. Mas fazendo vinhos aí com uma qualidade bem interessante, né? Bem interessante. Aliás, agora, porque ele tá um pouquinho mais, ele esquentou um pouquinho, aí ele fica bem secundário, né? Aquela nota bem amanteigada, aquela nota bem noisê, né? Aquela notinha de nuts na manteiga, né? Fica bem evidente essa característica. Legal. Então, não, ali. Treviano com essa acidez dela, mesmo o vinho ficando mais quente, né? Ela consegue essa tensão ácida, né? Então, isso é uma delícia, né? E aí, sabor, né? Muito secundário, mas tem bastante primário. Interessante o vinho, né? Legal tomar um vinho, né? Trebbiano robustão, assim, né? Intenção, assim, gostoso, assim. Acho bem legal, gosto pra caramba. Turma! Queridos e queridas, a nossa aula passou voando, né? Foi legal a gente entender um pouco mais sobre os vinhos brancos na Itália, algumas uvas, alguns movimentos, mas mais do que as uvas em si, esse movimento das uvas brancas, vinhos brancos italianos. Acompanhe, porque assim, tá mudando muito, muita coisa nova surgindo, muitos novos produtores dando atenção para isso. Por mais que os vinhos leves estão ganhando relevância, a qualidade média dos vinhos brancos italianos subindo bem rápido. Os preços não estão tão caros ainda. Então aproveitar que os vinhos brancos na Itália, por ter um pouquinho menos de prestígio que os tintos, não são tão caros, então dá pra gente comprar, dá pra gente provar. Estão ficando caros, tá? E vão ficar mais caros também por causa da mudança climática, então os anos estão ficando mais quentes, estamos tendo mais problema de safra. Então vale aí a gente acompanhar esses movimentos, provar os vinhos. Então não esperem muito, vão provando, vão comprando os vinhos. Tem vinhos italianos chegando, a Itália está dando mais atenção para o mercado brasileiro, então está chegando mais vinhos italianos aqui. Há uma tendência muito forte de aumentar a chegada de vinhos italianos no Brasil. Então atenção aí, porque vale a pena provar. Claro, procurem bons produtores, procurem referências legais para ajudar vocês a provarem. Tem muito vinho ainda simples e com uma qualidade não tão alta que chega, mas vale a pena provar sim os vinhos brancos italianos e procurar aí esses melhores produtores, esses melhores produtos que vocês vão ter boas experiências. Tá, turma? Um beijo muito mais que especial. E aquele brinde final